Quando o momento que toca na escola, o sino para liberar para casa, o filho e a filha não tem prazer, não tem alegria em retornar para aquele lar, porque sabe que quando chegará, encontrará um ambiente completamente tóxico. Mas essa deve ser a tônica nas nossas famílias. Recordo-me de quando eu fui juntamente com a minha esposa para a gente abrir uma conta no banco. E quando a gente chegou lá, estávamos com a farda na mesma empresa. E a mulher que nos atendeu olhou para nós e disse: como é que vocês aguentam passar o dia todo junto? Vocês trabalham no mesmo lugar? É, no mesmo lugar. Aí quando sai, vai para casa junto, dorme junto, como é que vocês aguentam? Eu olhei para ela e disse: minha filha, ainda é pouco. Ainda é pouco. Eu queria passar mais tempo ainda. Pena que só tem 24 horas no dia. E eu precisei sair. E minha esposa deu continuidade depois, quando eu fui buscá-la. E aí ela disse que a mulher olhou e disse: é verdade mesmo? É desse jeito mesmo? Ela disse: é. Essa, pois, se eu e meu marido a gente passasse o dia junto e fosse dormir, a gente não estava mais casado. Infelizmente, essa é uma realidade, não só fora da igreja, mas infelizmente, às vezes também dentro da igreja, existem casos como esse. Mas hoje você pode mudar isso no seio da sua família. Nós vamos aprender com o exemplo desta mulher que perdeu essa dracma, que nós precisamos mudar o nosso comportamento para resgatar aquilo de valor que se perdeu. Você pode firmar um compromisso hoje e dizer: a partir de hoje eu vou agir diferente. A partir de hoje a história da minha família vai mudar. Quem deseja vivenciar o milagre da restauração precisa começar limpando o altar dentro de casa. E eu já lhe digo, não é algo fácil. É necessário persistência. É necessário determinação nessas mudanças. Porque quando relacionamentos chegam nesse estágio, é porque o problema já está grande. E o próprio Salomão, no capítulo 18 e no versículo 19 de Provérbios, ele vai dizer: olha, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Então não pense que será fácil, mas eu lhe garanto uma coisa: vale a pena. Não é fácil, vai requerer de você muita determinação. A mulher que perde a dracma, Jesus falando, ele vai dizer que ela busca essa dracma com diligência até achar. Ela está determinada em alcançar o seu objetivo. A mulher da parábola que Jesus está contando, quando ela se dá conta que a sua dracma se perdeu, ela vai em busca de uma luz. O texto sagrado nos diz que ela acende uma candeia. E que luz é essa que nós precisamos para encontrar as imperfeições que estão dentro dos nossos lares? Existe apenas uma única luz capaz de iluminar e apresentar a nós aquilo que foi perdido ou aquilo que precisa ser restaurado. Essa luz é a palavra de Deus. Por isso o salmista, escrevendo o Salmo 119 e o verso 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nas Escrituras nós encontramos Jesus e as orientações nela contidas iluminam o nosso caminho e nos dão orientação para a gente saber o que nós precisamos melhorar. Tenha momentos devocionais com a família,
momentos de louvor, momento de leitura da palavra de Deus, para que os seus filhos estejam familiarizados com essas coisas, não somente no momento de vir para a igreja, mas a nossa casa também é um lugar de adoração. E por que não dizer o principal? Porque é o local onde nós passamos a maior parte do tempo na igreja. A gente está aqui no máximo 2 horas. O restante, o maior período de tempo é dentro da nossa casa. Então nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de adoração a Deus. Um lugar de instrução da palavra de Deus. Eu não posso esperar somente que o pastor esteja aqui orientando o meu filho. Mas como foi lido aqui, eu preciso ensinar ele antes de dormir. Eu preciso ensinar ele no caminho da escola. Eu preciso ensinar ele no caminho para o trabalho. Eu preciso ensinar ele no caminho para o supermercado. Eu preciso ensinar ele a todo momento, na hora que ele for dormir. Porque quando eu fizer isso, eu vou instruir o meu menino no caminho que ele deve andar. E até quando ele crescer, ele não se desviará dele. Nós não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. Ensine os seus filhos a palavra de Deus. Seja um exemplo para os seus filhos. A mulher, ela busca algo para iluminar a casa. Ela identificou que ela tinha um problema e ela não ficou de braços cruzados. Se hoje eu estou entendendo que há um problema, eu não posso continuar de braços cruzados. Eu preciso tomar uma atitude. E aquela mulher não pensou 2 vezes. Ela pegou uma candeia e acendeu a candeia para iluminar a casa. Quando a luz ela entra numa casa, quando a palavra de Deus que ilumina o caminho está presente dentro dos relacionamentos e dentro do seio da família, é muito fácil identificar as sujeiras. É muito fácil identificar o que está quebrado. É muito fácil identificar aquilo que está fora do lugar. Quando a luz está presente, a gente consegue enxergar com clareza. A luz evidencia para nós o erro. Mas ainda falta uma coisa. Você precisa ter humildade para consertar o que está quebrado. Quando a luz chega, a luz ilumina toda a casa, mas somente a humildade faz a mulher ir pegar uma vassoura e varrer a casa. A luz da palavra de Deus apresenta tudo, mas você precisa fazer a sua parte. Quando a luz chega, cada membro da família consegue enxergar claramente os seus erros, pedem e recebem perdão, e aonde havia guerra, aonde havia desunião, começa a ser produzida a paz, a esperança e multiplicado o amor. Nós precisamos saber, a luz está lá, mas nós precisamos ter humildade para varrer a nossa casa. O perdão é extremamente necessário. Paulo ainda escrevendo à igreja que estava em Éfeso, no capítulo 4, a partir do versículo de número 31, ele vai dizer, olha, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda maledicência, seja retirado do meio de vós. E ele diz mais, antes, sejam uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoem uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Ele eleva o nosso nível de perdão a ponto de você não ter desculpa. Ele diz, olha, não é para vocês perdoarem como eu perdoo alguém, mas vocês precisam perdoar como Cristo vos perdoou. Como Deus vos perdoou em Cristo.
O marido perdoa a esposa perdoa o marido, os filhos perdoam os pais perdoam os filhos, e uma grande paz começa a reinar dentro daquela casa. Mas é necessário que nós tenhamos postura, é necessário que nós tenhamos posicionamento. Quando a harmonia ela reina dentro de uma casa, a gente agora faz exatamente como aquela mulher, a gente celebra a reconciliação. Após ela identificar que havia perdido algo, após ela acender a candeia, após ela varrer a casa e buscar com diligência até achar, ela fez o culto de ação de graça. Ela chegou para as amigas, chegou para as vizinhas e disse: eu quero todo mundo se alegrando comigo, porque eu resgatei o que de valor eu havia perdido dentro da minha casa. Nós precisamos celebrar a restauração que Cristo irá produzir dentro da nossa casa. Compartilhar as nossas vitórias com os nossos irmãos em Cristo, realizar culto em ação de graça e se alegrar com os nossos irmãos, e através do nosso testemunho, muitas pessoas irão olhar e vão dizer: é possível a transformação dentro do meu lar. Assim como aconteceu na vida do irmão, é possível acontecer na minha vida também. Assim como aconteceu na vida da minha irmã, é possível acontecer na minha vida também. Porque eu sirvo ao mesmo Deus que ela, eu leio a mesma palavra que ela, e o mesmo Deus opera na vida dela e na minha vida também. O mesmo Deus opera no casamento dela e opera no meu casamento também. Resgatou o filho dela e é o mesmo Deus que pode resgatar o meu também. Nós precisamos ter esta convicção. Para Deus não há nada impossível. Muitas pessoas olham para a situação atual que estão vivendo hoje e pensam: culto de ação de graça é impossível. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Deus fez você chegar até aqui hoje para dizer: ainda tem jeito, ainda tem solução. E se você quiser, vai ter culto de ação de graças também. Ele é o Deus que cuida das famílias, que sustenta as famílias desde o princípio até os dias de hoje e ainda os dias que virão. Ele tem responsabilidade com as famílias. Ele tem cuidado com as famílias. Ele tem esse olhar especial para as famílias, e o desejo deles é que todas as famílias sejam bem-aventuradas, que todas as famílias sejam bem felizes, e principalmente a família dos crentes seja um exemplo para aquelas pessoas que estão lá fora. Para que as famílias que estão desestruturadas possam chegar até nós e eu e você ser um porta-voz de bênção para a vida dessas pessoas. Que a nossa família seja um meio de nós evangelizarmos aquelas pessoas que estão lá fora, que infelizmente estão vivendo dramas dentro de suas próprias casas, mas olhem para mim e para você, vejam a felicidade no nosso rosto e perguntem: o que é isso? E a gente vai dizer: é o Senhor que faz isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É o Senhor que sustenta a minha família, é o Senhor que sustenta os meus filhos, é o Senhor que sustenta a minha esposa, é o Senhor que sustenta o meu marido. E hoje eu estou aqui celebrando e dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor não nos desamparou, porque o Senhor tem sempre cuidado de nós. Eu identifiquei o que estava quebrado. Eu tive humildade suficiente para chegar e corrigir o que estava errado.
E depois, todos unidos, iremos celebrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Falo como Tiago escrevendo a sua carta. Não sejam meramente ouvintes, mas praticantes destas palavras. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.